Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que vocês sejam bem-vindos ao canal do irmão Marcinho. Vim aqui deixar a palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, aqui a palavra em 1 Samuel, capítulo 3, se inicia dizendo que Samuel, ele servia a Deus diante de Eli. E ali diz que em uma certa noite eles foram dormir e Eli foi para o quarto dele, que ele já estava meio adormecendo já, e Samuel foi para o cantinho dele dormir. E do nada, uma certa voz, que a palavra diz que é do Senhor, chamou ele, dizendo: Samuel. Samuel se levanta e ele diz: Eis-me aqui, vai em direção a Eli e diz a ele: Eis-me aqui, por que tu me chamou? E aí Eli fala: Eu não te chamei, volte a dormir. E ali Samuel volta para o cantinho dele e a voz chama ele de novo: Samuel. E aí Samuel se levanta, vai em direção a Eli e diz: Eis-me aqui, por que tu me chamou? E ele fala: Eu não te chamei, filho meu, vai voltar a dormir. E a palavra fala que Samuel, ele não tinha conhecimento de quem era Deus, porque a palavra não havia sido manifesta para ele. E ali ele volta para o cantinho que ele ia dormir, e a voz volta a chamar pela terceira vez. Ele diz: Samuel. E aí ele se levanta e diz: Eis-me aqui. Ele vai em direção a ele e diz: Eis-me aqui, por que tu me chamou? E Samuel, ele entendeu. Não, perdão, ele entendeu que na verdade era Deus que estava chamando ele. E ele fala assim: ó, vai te deitar e há de ser que se te chamar de novo, fale. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e ele se deitou no lugar dele. E aí, quando a voz chamou de novo pela quarta vez, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel falou: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, aqui eu já quero deixar uma observação sobre essa questão. Deus quando chama Samuel. E eu quero deixar uma observação para os irmãos de que Deus nos chama todos os dias, Deus tenta falar conosco. E eu quero deixar aqui essa observação que acontece no nosso dia. Eu deixei aqui uns tópicos separados, porque aqui o primeiro, Deus tenta falar conosco quando do nada a gente se acorda na madrugada. Irmãos, por várias vezes assim, na madrugada, às vezes a pessoa nem percebe, mas às vezes ela se acorda ali do nada, ela não percebe que é Deus que está chamando ela. E muita gente comete a falha de diretamente mexer no telefone, ou ir para a cozinha para caçar comida, ou vai no banheiro, mas nem para se ajoelhar para orar. Então, saiba que é Deus que está te chamando. Uma outra observação, o segundo tópico, que fala assim: Deus tenta falar com a gente através de um louvor, ou uma palavra, ou um versículo que fica na nossa mente. Muitas vezes Deus tenta falar dessa forma com nós. Ele traz à nossa memória louvores, versículo da palavra, e fica ali persistindo em nossa mente, às vezes a gente não entende. E é Deus tentando falar com nós por essa forma. Ele quer que a gente venha meditar naquele louvor ou naquele versículo. Aí outro jeito que Deus tenta falar conosco é através de um sonho ou uma visão que ele dá a nós. Quando aquele sonho que a gente teve, uma visão, fica persistindo, é porque Deus quer tentar falar, Deus está querendo revelar algo. Então você tem que perguntar a Deus o que é que ele quer te falar. Outro jeito que Deus tenta falar conosco é quando ele usa pessoas no nosso cotidiano para falar de alguma experiência que ela teve, para que quando você passe por aquela fase, você já esteja sabendo. Por exemplo, você está passando uma situação ruim, você pergunta a Deus o que que vai fazer, o que que você tem que fazer. Aí do nada aparece alguém e ela começa a falar de algo que aconteceu na vida dela e ela te diz como é que ela resolveu aquele problema. Ou seja, Deus está usando aquela pessoa, porque às vezes você está passando algo no oculto que só você e Deus sabe.
Então, Deus vai usar uma pessoa para que você venha saber sair daquela situação. E às vezes você nem está passando aquela situação, mas Deus vai usar aquela pessoa para que quando for lá na frente, Deus vai te trazer a memória dessa pessoa e você vai saber como é que vai se posicionar. Uma outra forma que Deus tenta falar conosco é através de situações ruins que acontecem na nossa vida. E Deus, através dessa situação ruim, ele quer tentar mostrar algo que acontece no mundo espiritual. Por muitas vezes, as pessoas que têm a sua vida ali abençoada, ela vive super de bem, Deus abençoa essa pessoa, mas do nada, alguma coisa tem que acontecer de ruim. Isso é sinal que, quando você percebe isso, Deus está tentando te alertar de algo que está acontecendo no mundo espiritual, porque às vezes pode ser ataque de Satanás tentando impedir de que você seja abençoado. Então é por isso que Deus permite você ver, que é para que você venha se posicionar e venha repreender aquilo. E outra forma que Deus tenta falar conosco, é o último, é quando o Espírito Santo tenta falar conosco, para que a gente não venha cometer algo de ruim, e se a gente não consegue ouvir, ele faz a gente sentir um sentimento. Por exemplo, antes de eu cometer um ato, o Espírito Santo vai falar comigo: olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai me fazer sentir uma sensação. Ele vai permitir eu sentir uma angústia, uma ansiedade, ele vai permitir, mas é para que eu não cometa aquela ação. E por isso que eu tenho que prestar atenção. Nós devemos prestar atenção no que Deus está tentando falar conosco. E é por isso que nós devemos ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter o discernimento. Porque quando você perceber que é Deus, você tem que perguntar a ele: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? E assim que você perguntar assim, você fala: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Deus, ele não vai falar com uma pessoa que está em iniquidade, meus irmãos. Porque Deus poderia falar diretamente para Eli. Os filhos dele tinham praticado o pecado e ele simplesmente, por exemplo, ele passou a mão, irmãos. Então Deus poderia ter falado diretamente com Eli, em sonhos. Não, mas Deus falou diretamente com Samuel, que tinha comunhão. Mesmo ele não conhecendo Deus, mas ele servia a Deus, como diz a palavra. Samuel servia a Deus diante de Eli. Então, Deus não vai falar com a pessoa que está em iniquidade. Porque antes da pessoa cair em pecado, Deus vai dar aviso. Deus vai falar: olha, vigia mais, consagra mais, obedeça mais a minha palavra. Presta atenção. Olha, existem pessoas aí ao teu redor. Tem um aí que está tentando te induzir. Tem pessoas que eu não estou agradando na sua vida. Deus vai te alertar para que você não venha cair no pecado, para que você não venha cair no engano. Basta prestar atenção, porque Deus fala, Deus avisa. E se você não obedecer, você vai cair e já era. E a única saída que tem para isso é você se arrepender. É a única saída. Então, a vida eterna não é para as pessoas que vivem na prática do pecado. A vida eterna é só para aqueles que todos os dias estão buscando melhorar, que todos os dias buscam ficar próximo de Deus, que tem desejo de conhecer a Deus, que tem desejo de ter intimidade, que todo dia busca, todo dia tenta se esforçar para não pecar contra Deus. A vida eterna é para essas pessoas que vivem todo dia uma mudança de vida. É isso que nós temos que buscar, porque a pessoa que quer ir para a vida eterna, ela busca também agradar a Deus. E a gente agrada a Deus é pela nossa forma de viver. Eu não agrado a Deus por eu todo dia ir na igreja, por eu carregar cargos. Não, agradar a Deus significa eu ter uma vida que seja louvável a Deus. Por exemplo, eu vou agradar a Deus se eu todos os dias obedecer a palavra dele, se eu busco ter uma comunhão com minha família, a comunhão com a igreja, a comunhão com ele, se eu busco priorizar ele, se eu anseio buscar mais por ele, isso vai agradar a Deus. Se eu tiver uma vida de comunhão com ele, eu não vou agradar a Deus se eu tiver com 1 milhão de cargos e eu não estou nem aí para minha família, não estou nem aí para meus filhos. Isso, claro, para casais também.
Então, assim, a gente não agrada a Deus carregar 1000 cargos para que as outras pessoas vejam. Você carregando algo que você não está suportando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mães. Existem mães que já é mãe de muito tempo. Aí, quando ela tem um filho, ela já vai saber o que fazer. Porque ali ela passou por uma experiência. E uma mãe, uma mulher que tem o desejo de ser mãe, ela vê uma mãe com um filho, ela vai sentir aquele desejo de, cara, eu quero ser mãe. Quero ser mãe que nem aquela pessoa. Ela vai sentir uma inspiração. E aí ela vai passar por um processo, ela vai ter um consenso com seu marido. Tá entendendo? É diferente de uma pessoa que tem cargo. A pessoa que tem cargo, às vezes foi Deus que colocou ela, porque ali era o objetivo de Deus. E a outra pessoa que vê ela com cargo, se ela falar assim, se aquela pessoa pode ser aquilo, eu também vou ser. Isso não é inspiração. Inspiração é a pessoa dizer, nossa, aquela pessoa é, por exemplo, é obreiro. Eu quero ser obreiro que nem fulano. Que bênção, Deus. Então ali Deus vai te preparar quando você quer fazer aquilo, Deus vai te preparar. Você busca de Deus. Então é diferente. É diferente quando você busca, tem inspiração. É totalmente diferente. Então, se você pode perguntar assim, o que é que eu posso fazer? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei meu ministério, eu não sei meu chamado. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu só faço cargo. Eu só sou uma simples obreira. Ou eu simplesmente sou um líder, não sei o que é que você passa. E você não sabe o seu chamado. Mas você tem que perguntar a Deus o que é que custa. Você perguntar a Deus, qual é o ministério que o Senhor colocou na minha vida? Qual é o meu verdadeiro chamado que o Senhor tem na minha vida? Deus vai te mostrar, só basta você perguntar para Ele. Não fica tentando se colocar em algo que você não suporta, que Deus não deu direção, que Deus não falou. Você tem que perguntar para Deus. É por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, é por isso que nós temos que ter discernimento de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Não esqueça de curtir, de comentar e de seguir esse canal para que a gente venha bater a meta de 1000 inscritos. Amém? Que Deus os abençoe e até mais.